Estamos iniciando a nossa oração de hoje. Vamos falar com Deus no templo da consciência, vamos nos conectar, intensificar a ligação com Deus. Deus é íntimo a cada um. Deus não é próximo, Deus é íntimo, porque Ele é o todo e está na parte, é o todo e a parte. Ele é tudo que há, Ele se movimenta no nosso movimento. Conforme nós vamos desabrochando as virtudes divinas que todos temos em potencial, já na emanação, a semente contém essa semente, a centelha, contém então todas as virtudes, é o DNA de Deus. E então vamos desabrochando na medida em que vamos buscando entender, buscando evoluir, né? Praticando bem, o bom, na prática do amor. Temos muito entendimento desde a condição que tivemos de aprendizado durante a vivência nos reinos mineral, vegetal e animal. Então, agora, na condição de humanos, nós temos a condição de acessar esse banco de dados, essa informação, e praticar o bem e o bom. E é isso que Deus quer dos filhos, que cada um, então, vá agora voltando para Ele, crescendo por sua própria vontade, praticando aquilo que Deus ensina. Ele nos manda a lei para nos dar a regra de como devemos ser. E Ele nos manda, envia o seu Filho mais evoluído, um dos, né? O Cristo Jesus, para poder nos ensinar como viver, como devemos ser. É o exemplo, ele é um modelo em tudo. E vive gloriosamente. Mas, graças a Deus, nós temos toda a possibilidade de estar desabrochando, então, as virtudes que são prerrogativa de Deus, são de Deus em nós. Na medida em que fazemos, nós vamos, então, ampliando o nosso Deus, porque somos deuses em fazimento. Então, vocês vão dizer, mas tem milhares de deuses? Sim, todos os filhos são deuses em fazimento, porém, o Pai, Deus, a essência primeira, Ele contém todos. Só Ele é Pai. O Deus é a essência primeira do universo. Só Ele, então, é o originador, o causador de todos os universos, porque não é só um, e de todos os corpos materiais, o cosmos, e de tudo que há. Ele é a causa. Portanto, saber disso é buscar entender o que falamos, por mais e mais busca por conhecimento. À medida que assim fazemos, nós vamos desabrochando, porque vamos entendendo, porque Deus, então, o Pai, se manifesta no Filho, que já Ele habita em cada um, sustenta. Então, graças a Deus, estamos falando com Deus, vamos conversar com Deus através da oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito,
em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus, que sejamos então tão infusos em Deus o quanto possamos, de forma que o quanto nós temos, o quanto nós temos de graça, o quanto nós temos de desabrochado, possa estar então, estou atendendo aqui, possa estar então sendo possível transmitir o recado para os nossos irmãos, graças a Deus. Celso, eu estava esperando você entrar no outro aplicativo, mas eu não vi, não estou vendo que não tem lá a sua solicitação. Você tentou, eu não enxerguei. Se você quiser tentar de novo, né, porque não apareceu, tá bom? Então, mas graças a Deus, ficando aí também tá tudo bem. Graças a Deus, então, vamos atender a Deus, cumprindo os 10 mandamentos da lei de Deus, porque os mandamentos são para serem seguidos à risca. Não pode ter perdão. Quem diz que Deus perdoa, está errando contra Deus, está fazendo com que os filhos errem, porque depois eles vão continuar errando, fazendo, a partir de um erro que cometeram, vão fazer outros, porque Deus perdoa. E não há esse perdão. Não há esse perdão, só um minutinho, não há esse perdão. Eu não estou conseguindo mesmo, não está aparecendo. O Celso não está aparecendo aqui. Bom, então, graças a Deus, vamos repetir os mandamentos para que a gente possa, então, aprender, entender cada vez mais, saber que todos eles precisam ser observados com rigor. É o fio de uma navalha. Graças a Deus, os mandamentos que dizem assim: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Graças a Deus. Então, é com as graças também do Espírito Santo que Deus tira a orfandade dos filhos de Deus, porque é pela mediunidade, comunicabilidade entre os dois planos da vida. Graças a Deus. Eu vou mandar de novo o link para ele, enquanto nós fazemos uma leitura aqui, então, para podermos entender um pouquinho mais. Eu vou fazendo, então, aqui uma leitura do Evangelho Eterno, porque todos estamos, então, em comunicação, todos estamos falando com Deus. Vou desviar aqui um pouquinho, graças a Deus. Assim como o Espírito mergulha nos mundos materiais para daí despertar, ganhar em sabedoria e pureza e libertar-se na plenitude crística, assim também os mundos sólidos formam-se, vivem, progridem e retornam ao estado de energia esplendente, fornecendo elementos e meios inconcebíveis de glória aos espíritos libertos.
O João, você lê esse pedacinho para mim? Sim. Esse seguinte aqui, ó. Feliz 14. Isso. Quem conhece a vida no céu crístico não pode revelá-la a quem não a conhece. E quem não sabe senão que vai pelo mundo grosseiro da matéria terrestre, nada pode entender daquilo, por mais que lhe falem. Portanto, para saborear o manjar celeste, necessário se torna merecê-lo de fato. 315. Depois de tudo quanto ha sido dito como revelação essencial, acima de formalidades organizadas por homens, só nos cumpre dizer que a vida carnal é uma viagem feita no seio de um instrumento grosseiro, para com ele ganhar o direito de viver em liberdade celestial. Quem assim considera a encarnação tem tudo para trabalhar, renunciar e fazer o bem, rumando para a suprema glória. Mas quem ignora isso, em quantos laços traiçoeiros poderá cair? Jamais um espírito, seja quem for, poderá tornar conhecida a glória crística, desde que esteja encarnado. As transfigurações são muito fáceis, porém relativas ao meio e nada mais, sem ter como demonstrar os sentidos, as extensões da plenitude espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos sintonizar toda a mensageria divina, todos os trabalhadores, em todas as condições de que estão. Vamos falar, então, vamos nos ligando com Jeovás, com Cristo, de galáxias, de metagaláxias. Vamos falando com Oswaldo Polidoro, que é por ele que nós recebemos maior parte de todas as informações. Muitos vieram aqui para nos orientar. E nós, então, recebemos essa orientação e agora, graças a Deus, nós vamos divulgando, aprendendo cada vez mais. Graças a Deus, aqui pessoal entrando. Vamos aprendendo cada vez mais com os Cristos que nos trouxeram recado, com os maiores filhos, né, os mais evoluídos, muitos que estão aí. Então, Oswaldo Polidoro, que foi Moisés, que foi João Batista e 37 vidas, vem nos trazendo os ensinos. Agora termina a restauração no século anterior, aqui no século passado, desencarnou no ano 2000, mas nos trouxe, entregou o Evangelho Eterno. Graças a Deus, Jesus que vem exemplificar conosco, o João Evangelista, o Cristo planetário, e todos esses ensinos estão no mundo desde o início, sempre, apenas que agora eles estão sendo ditos de uma forma mais aperfeiçoada, eu diria, ou compreensível, né? Em determinadas épocas era preciso falar de outra forma. Então, com as graças de Deus, todos conosco, patriarcas, profetas, apóstolos de todos os tempos. Conosco estão 3 legiões socorristas, bem próximos. Deus coloca as legiões socorristas, são espíritos com 3 trabalhos de alguma forma distintos, mas juntos, que nos socorrem nas nossas dificuldades quando merecemos. A Mãe Maria comanda o trabalho de recolhimento, ajuda a buscar os irmãos nos lugares de dor, muito sofrimento, porque com amor ela busca, porque os que estão nesses lugares não aceitam. Precisa chegar com muito amor, com muito carinho para poder estar com eles, para poder eles sentirem que vem. Então, nesse trabalho maravilhoso, a Mãe ilumina, o seu brilho invade todo o planeta, com Maria Madalena, Maria Conga, Santas Mulheres Bíblicas, as Marias, as mães, a Daiane, as crianças,
lotam o planeta, enchem de trabalhadores, todos podem ser socorridos, basta que queiram. Basta dizer e querer, graças a Deus, e digam, queiram, eu quero. Toda essa doçura, toda essa ternura chega a todos que querem. É preciso querer, escolher-se. Graças a Deus, as legiões médicas comandadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Oswaldo Cruz, todos os médicos, profissionais da saúde, todas as áreas da saúde, curadores, benzedores, aliviam dores. Tudo é dor, vou repetir, porque se temos um sofrimento, isso é dor. Então vamos pensando em tudo aquilo que queremos, que temos, o que estamos passando, pelo que estamos sofrendo, porque é uma forma de ser trazido ao caminho do Senhor. É um chamamento. A dor, ela faz com que o irmão, ele venha para o caminho. Ele procure Deus pelo caminho da verdade, que é o próprio Deus. Graças a Deus, então, aí estão veterinários, bilhões de animais. Vamos pensando em todos os lugares de muito sofrimento, além de todas as pessoas que nós conhecemos. Mas lugares de guerra, lugares onde há miséria, fome, crianças muito judiadas, sofrendo muito, lugares onde há catástrofes naturais, tragédias, vamos pensando, graças a Deus, e assim os trabalhadores vão realizando. O Nero comanda as legiões que limpam as energias, né? São as energias, é aquilo que é gerado por nós mesmos, e que inaproveitáveis, muitas vezes somos pessimistas, nós nos desestimulamos também por não conhecer muitas vezes. Então vamos pensando, porque aí é uma limpeza, esse comando do Nero é para limpar, para trazer espíritos que estão nesse plano e assim por diante. Aí com o Nero estão soldados, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos, maceradores de ervas, vaqueiros, muitos trabalhadores em todas as legiões, e fora delas vão então agindo, trazendo, carregando os irmãos. É uma ajuda muito, muito grande. Pensem nisso, pensem em na casa, na sua comunidade, em todos os lugares, parentes, pessoas amigas, nos comércios. Vamos pensando e vamos desejando que sejam então limpos os locais, graças a Deus. Anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos conosco, Dona Yolanda aqui, Dona Zuleide, Dona Encarnação, o Senhor Armando, são baluartes aqui em Itápolis. Abriram portas, as portas permanecem, nós damos continuidade, graças a Deus. E lemos então um pouquinho do Evangelho Eterno, vocês acompanharam itens essenciais para o nosso conhecimento. É como saborear mesmo um manjar celeste. É necessário que se possa merecer o céu crístico, os céus maiores, os graus mais e aqui nós vivermos dessa forma. É necessário que tenhamos essa alegria, que nos sintamos bem, que a gente tenha também, porque temos toda ajuda. Então pensem todos bonito, porque esse fluido vai sendo levado, e claro, com o nosso desejo de bem e de bom, mas junta-se a isso o Deus que pode infinitamente, e que coloca então nesse fluido o quanto ele deseja, o máximo de curas, de tudo. É um néctar que vai sendo levado. Então recebam aí na sua casa, quem estiver acompanhando, vamos receber toda esta ajuda, essa alegria, na forma de alegria mesmo. Graças a Deus, de cura de tudo, graças a Deus. Então, os médiuns falem agora, começo aqui no João.
graças a Deus, graças ao Pai Divino, muita luz, muita energia. No início da oração tive o merecimento de ver a chegada de todos os trabalhadores, mensageria divina, os trabalhadores de Nero, Maria, Bezerra, os trabalhadores de Nero que fizeram uma proteção em nós aqui e no perímetro, né? Eles colocaram um tipo de umas malhas assim de aço para proteção, graças a Deus. Também as trabalhadoras de Maria, elas enfeitaram todo o ambiente com flores, então tem muitas rosas brancas aqui no ambiente, então com aquela ternura, com aquele carinho de sempre, elas enfeitaram todo o ambiente, estão fazendo encaminhamento e recolhimento dos irmãos, troca de manto, troca de roupagem, assim, um amor muito grande, então isso é feito assim, o ambiente fica muito leve com a presença das Marias, fica tudo calmo, realmente elas emanam e passam assim, um sentimento de muito amor a todos os irmãos presentes aqui, encarnados e desencarnados, e é uma emoção muito grande com as Marias. E foi me dada uma evidência com os trabalhadores do Bezerra hoje, assim que eles chegaram, eles utilizaram uma espécie de um pano úmido assim, em nós aqui presentes, e também todos os irmãos em duplos encarnados aqui presentes, eles já fizeram um grande trabalho de compressas com ervas e águas do plano espiritual. Então foi feito um grande trabalho nesse sentido e assim, muita energia, muita luz no ambiente, graças a Deus. Graças a Deus. Andresa, eu tenho que falar, você tem que falar, Guinaldo. Graças a Deus. Celso? Graças a Deus, Tânia, desde o começo aí dos trabalhos, graças a Deus, aí toda essa manifestação divina aí, esse sol espiritual de luz aí, abrangendo todo o planeta, toda a humanidade encarnada e desencarnada, a presença maravilhosa aí dos nossos irmãos maiores, né? O Cristo Jesus, o Cristo Elias, a Grande Mãe, Dr. Bezerra de Menezes, João Evangelista, né? Os apóstolos, os trabalhadores aí, de maneira geral, fazendo tudo aquilo, né, que o determinismo divino, né, que Deus, seu determinismo, a sua impoluta justiça divina, ordena que seja feito. E aí todo esse maravilhoso trabalho se estendendo aí em todo o planeta, em toda a humanidade, encarnada e desencarnada, nos planos aí, aonde mais tem necessitados, né, nos planos menos elevados, né, onde os filhos de Deus perambulam aí, né, ainda peregrinam, né, em busca, né, de conhecimento, em busca de oportunidades, né, em busca sedenta, né, de conhecer a verdade que livra, né, ter esse merecimento, né, de conhecer a verdade que livra. Vejo, graças a Deus, aí a espiritualidade maior abrangendo, né, o planeta, fazendo, né, e forçando também para que essa mesma verdade chegue aí a todos os filhos de Deus lotados no planeta, tanto encarnados como desencarnados, fazendo com que todas as hipocrisias, as mentiras, os religiosismos profissionais, tudo aquilo que tem mascarado aí os filhos de Deus, né, forjando, né, terríveis abalos, terríveis acontecimentos trágicos, né, para ver se amolece, né, o coração e o sentimento aí de nós, os filhos de Deus, né, por estarmos tão enfronhados, né, com todas essas mentiras, hipocrisias, religiosismos, né, tudo isso, né, que retardou e muito, né, que a grande maioria aí conhecesse as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, né, essas mesmas verdades que foram semeadas, né, pelo Cristo Elias em todas as suas vidas, né, e aí veio, graças a Deus, como Oswaldo Polidoro, trazer aí o Evangelho Eterno em orações prodigiosas, deixando no mundo, né, o conhecimento integral da doutrina do Pai, da doutrina de Deus, né, deixando o Evangelho Eterno como Deus vivo, né, que todos devem conhecer e praticar, né, que é a coisa que a humanidade menos tem feito, né, é procurar Deus, né, na sua intimidade, né, na sua vivência interior, no seu coração, né, buscando aí de tudo quanto é jeito, menos da maneira que se deve buscar, né,
que é interiormente. Então o mundo está aí, né, do jeito que está, com tudo isso que está acontecendo e com tudo ainda que vai acontecer, né, forçando assim aquele terço que sobraram, né, a viver aí decentemente, né, vivendo Deus, a lei, o Cristo, os dons, né, para que possamos assim ir crescendo nessa escala evolutiva e nos reintegrando a Deus, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou só fazer um comentário aqui, aproveitando a sua fala, Celso, porque nós devemos nos lembrar, muitos que ficam aí engolidos, né, eu diria, né, inebriados por essas igrejas, por esses homens, né, fantasiados, cheios de rituais, essas coisas aí ritualistas. Existe o antes de Cristo, existe o depois de Cristo. Antes de Cristo, grandes mestres, grandes, muito. Moisés pediu, quem dera ao Senhor desse ao Espírito Santo, que toda a carne profetizasse, porque todo o ensinamento estava em livros, e nem eram esses livros assim, mas estavam lá naqueles que pudessem acessar, teriam, né, iam tendo. Há locais em que se transmitia para grupos falando mesmo, né, presencialmente, conversando para poder ensinar, transmitir. Então depois disso vem outros, Elias, tal, mas há a promessa de Deus de que Jesus viria para mostrar. Então, quando Jesus veio, o que chamam de evangelho, hoje eu ouvi um pouquinho que eu liguei lá, né, passando por um canal, é que eu vi, mas eles mostraram o evangelho e doeu na alma, doeu. Porque, como assim? Aquilo que está escrito lá, não precisa que ninguém mostre escrito. Foi mostrado, já está lá, já escreveram. Aquilo que Jesus fez foi fazê-lo vivo. O intercâmbio entre os dois planos da vida é o evangelho. Evangelho quer dizer, procura no dicionário, quem estiver me acompanhando, boa nova. Então, aquela que está escrita é a velha. Está lá, está tudo bem. Mas então, nós teríamos todo dia, a todo momento, a todo instante, quando fosse necessário, buscar o intercâmbio para poder receber a boa nova. Estou precisando de uma ajuda, eu peço a Deus, e então há comunicabilidade e eu recebo a boa nova para a minha vida. Ou a boa nova é o evangelho. É isso que significa evangelho? Boa nova. Então, pensemos nisso e pensem, todos que tiverem aí, em razão hoje do acontecido aí, do desencarne de mais um Papa, mais um homem, né, que tem maior fortuna do planeta é deles, mas não é capaz de alimentar ninguém, de fazer nada, praticamente nada. Fala assim, mas tem um monte das entidades deles, sim, mas arrecadam. Peguem dinheiro para poder colocar lá, não vem do provedor. Muito pelo contrário, vai para lá. Então vamos deixar isso limpo, porque eu não sou de falar pouco mesmo. E vamos pensar que Jesus veio. E a Igreja Católica, essa é a primeira, né? Porque antes tinham outras coisas. A Igreja Católica de 313. Um homem criou em 313. Então, por quê? Não é Jesus que vem trazer? Que isso? Vão criar lá alguma coisa? Não tem nada para criar. Deus é o princípio emanador. Se não houvesse, criam a partir daquilo que existe. Eles vão criar de quê? Como que fazemos uma casa? Porque tem tijolos, tem tudo aqui, é o próprio Deus, é material. É Deus, gente. Então vamos entender que precisa mudar isso. Precisa buscar entender que não, aquilo é uma coisa que homens criaram.
e que não ensinam a verdade, porque não interessa ensinar. Como que somos nós? Seres vibracionais. Então, se alguém vem aqui e pede, Tânia, você pode, por favor, pedir ajuda para mim, que eu estou acamada e não estou podendo comparecer? Sim, eu já senti, Deus já sentiu a sua necessidade. Não pode vir a oração. Então, nós vamos pedir e você vai receber, sim, tudo que pode, mas continue praticando bem, sendo do bem, orando, fazendo tudo que deve. Agora alguém fica lá o tempo todo. Ah, você pede para mim hoje? Ah, você pede para mim? Eu peço. Mas eu não sou você. Quem fala com Deus, eu falo com Deus pela minha vibração. É o meu canal. Eu vou a Deus, Deus reconhece, eu tenho uma identidade, Deus me reconhece. Há um aparato que seleciona, essa é a Tânia nessa vida, né? Essa é a Tânia. Olha lá, a Tânia tá falando, tá bem? Ou é o João, ou é o Celso, ou é a Andresa, ou é o Agnaldo, né? Agora, eu vou pedir para o outro, mas quem é o outro? O que o outro tá fazendo? Porque eu preciso dele. É preciso que ele venha. Venha a mim. Então venham, vão a Deus. Como? Falem com Deus, falem sozinhos com Deus, se for o caso. Mas se quiserem fazer uma ação maior, venham orar juntos, como Jesus ensinou. Ele ensinou que a gente ora junto, ele reunia para orar. Então não é para fazer assim? Se ele fazia, não é para fazer assim? Então vamos pensar, graças a Deus, fiquemos aqui. Graças a Deus. Tem pedido agora, gente, para hoje? Graças a Deus. Vocês têm que pedir? Andresa, vamos pedir para você que tá, né? Trouxe um monte, e tá com a garganta ainda ruim, tudo isso. Gente, tudo isso é entrave, viu? Tudo é meio que um entrave devido a alguns bloqueios nossos. Você sabe, a doença, são bloqueios que acontecem na circulação aí, os fluidos têm que circular, nós temos que nos movimentar, nós temos que estar assim, em harmonia, mas às vezes a gente alimenta-se com alguma coisa, recebe um fluxo, um canal de vento aí perigoso, né, que altera. Então, muitas coisas podem alterar a nossa saúde. Então, sempre muito cuidado para não estar, né? Então, quem trabalha diretamente, como é o caso, né, a Andresa está pedindo aqui, está sempre na água, está sempre na limpeza, está sempre fazendo isso. Então, vai aparecendo algumas coisas decorrentes disso tudo, né? Da sua ação, né? E assim como acontece com outros, e é normal, gente. Aí são coisas normais, então vamos pedindo para poder melhorar, vamos pensando em todos, viu? Aí que estão com algum probleminha de saúde, uma garganta doendo, um rim, alguma coisa que não está aí em perfeitas condições. Então vamos pensar e vamos pedir a limpeza na casa, porque muitas vezes a doença não é sua, é do espírito que está lá, o sofredor veio lhe pedir ajuda. Enquanto ele não for ajudado, ele vai passando para você aquilo que ele tem. Então, você vai sentindo a dor dele, a angústia dele, tudo dele. Então, precisa encaminhá-lo. Muitas vezes, sozinhos na nossa casa, nós não conseguimos. Então, aí na oração, quando se pede, aqui na oração em conjunto, sendo acompanhando, sim, aí então os trabalhadores fazem tudo isso, tem que merecer, né, gente? Então aí a questão sempre é o merecimento. Então nós estávamos falando, como que eu vou pedir por alguém? Mas se a pessoa merece, se há uma razão, tá bom, ela merece, entende?
Há aquelas pessoas, vamos lembrar aqui, há aquelas pessoas que estão fazendo um outro trabalho no planeta. Elas não estão aqui diretamente sendo divinistas, espíritas, ou isso ou aquilo. Elas estão lá no meio da mata, ou elas estão lá fazendo um trabalho, lá no laboratório, estão presas nessas condições ou em outras qualquer. Entendamos isso, é a função dela. Ela veio, vai fazer o trabalho, o nosso trabalho reflete nós, quem somos. O nosso bem vai ser refletido no nosso trabalho. Conforme estamos atuando com a atividade que nos bem, que nos faz bem, ou que temos, seja ela qual for, conforme fazemos e conforme lidamos com todos que estão à volta, estamos aí realizando aquilo a que nos propusemos. Então, cada um na sua, tá bem? Entendamos isso, em que Deus para Deus é muito grande toda essa condição aí de atuação de cada um, é uma diversidade muito grande, graças a Deus. Então, se tem mais alguém que esteja pedindo aí por isso, você quer relatar, João? Sim, graças a Deus, enquanto a irmã falava, foi me mostrado um grande fogo astral tomando conta do ambiente todo aqui, também do plano espiritual. Eram bolas de fogo que foram mostradas, não era um fogo inteiro, eram várias bolas assim. Essas bolas elas iam se juntando, fazendo uma limpeza geral. Depois foi me mostrado também o plano espiritual trabalhando. Eles estavam retirando uma espécie de lascas assim do solo e dos locais. Então eram lascas, pareciam umas lascas de pedras assim, trabalho ali de retirada de aderência, pensamento, formas, energias ruins dos locais que foram pensados agora na hora dos pedidos. Da irmã Andresa, assim que ela pediu, graças a Deus, foi me mostrado o anjo da guarda dela, do lado dela, fazendo a proteção. Está com uma aura bonita, a irmã. E simplesmente os trabalhadores, eles deram uma fortificada nela, as marias fizeram troca de roupagem, foram até a casa dela, ali também fizeram um trabalho. Ali eu vejo eles consertando umas coisas. Eles consertam, me parece, umas roupas rasgadas, eles pegam e eles consertam. Então eles fazem esse trabalho ali de equilíbrio, de consertar algumas coisas que estão fora, mas no geral a irmã está com a hora bonita, a irmã está bem, graças a Deus, e tem tudo me mostrado o anjo da guarda dela, fazendo a proteção dela, e mandando boas energias para ela. Graças a Deus. Quando eles mostram esses concertos, mas não é isso não. Não é toda essa bagunça, não. Às vezes a bagunça atrapalha, né? Você sabe que a casa meio que assim, atrapalhada, entulhada, a gente tem que liberar aí para ela funcionar bem, né? Porque ela reflete energias aí, temos que ter esse cuidado, sim, viu? Nós sabemos disso, né? Não precisa nem ser falado. Bem, quando eles estão falando em remendar isso e aquilo, são alguns ajustes aí, a forma deles contarem, tá bem? Antes de eu perguntar para o Celso, eu vou aproveitar aqui que a Analice está me dizendo que... Oi, tudo bem, Analice? Ela está me dizendo que melhorou em relação ao tratamento oncológico, né? Mas ela quer pedir uma ajuda médica para uma doença degenerativa que deu na bacia. Tá, talvez devido a esses desgastes, a isso tudo, né, vai acontecendo outras coisas. Então, vamos pensando nesse seu problema agora, no novo, né, para poder ajudar a consertar, a melhorar a sua condição de energias, né, as plaquetas, tudo isso, né. Então, vamos pedindo tudo isso para você. E a Marisa também está com tosse desde ontem, Esse tempo que às vezes faz essas coisas, é o que nós estamos falando. Então vamos pensando, viu, Marisa? Pensa aí em tudo em você, vamos trazendo os espíritos, tudo aí, graças a Deus, né? Limpeza para sua casa, sim. A Annalise também está pedindo proteção para a filha, que está voltando de viagem, né? Voltando de viagem, então, sim, muitos estão voltando de viagem, vamos pensando, vamos aí, pensando em tudo isso, nas estradas, né?
todo esse movimento aí, proteção, aí o Nero nessa proteção, graças a Deus. Ela está me falando aqui um grande um tratamento, né? Grandes melhoras relacionadas, né, ao tratamento e a lugares, graças a Deus, né? Então tudo isso. E o que ela quer? Agradecer ao plano espiritual, todos os irmãos que oram, né, por todos os doentes. Sim, agradeço a Deus mesmo e aos trabalhadores, porque é merecimento, né? Tem que merecer, né? Nós pedimos, nós oramos, tem que ir a Deus mesmo. Ele é o Pai. Pega seu canal de comunicação, que é o que nós estávamos falando, a sua vibração, ela é única e Deus te identifica. O ser, o todo te identifica, graças a Deus, né? Então, todos que precisam, nós estamos pedindo, né? Graças a Deus estão aí os pedidos, eu acrescentei, porque é tudo saúde, né? Então, aí continua também. Você tem algum pedido de saúde? A Marley tá bem? Tá? Uhum. Tem algum pedido aí? Prima que ainda tá na UTI. A Josiane Fernandes. Ah, Josiane ainda está. Tá, continuidade de trabalho, né? Então vamos pensando, né? Nós pedimos outro dia, né? A Josiane, continuidade de trabalho. O Luiz Gustavo, ela tá falando do Luiz Gustavo, aqui também vou lendo, viu, gente? Tá bom, então, beleza, graças a Deus que ele está melhor. Vamos pensando nas UTIs, que o Aguinaldo tá falando que ainda tem, né? Claro, tá sempre, né? Vamos pensando, gente, vamos desejando, sintam isso, vamos sentindo essa vibração. Os trabalhadores vão conduzindo, são filamentos, né? Consegue ver? São filamentos de luz de várias cores, coloridos, enchem, vão para todos os lugares, tem uma fila enorme, abre-se portas aí, sabe? Tem uma fila, muito sentindo, uma alegria, uma coisa maravilhosa, graças a Deus. Celso, você fala? Graças a Deus aí, Tânia, por todos esses pedidos maravilhosos aí, né? Que foram feitos a Deus, né? Por intermédio aí dessas leituras, né? Desses contatos aí que você foi falando, né? Pude ver aí esse céu maravilhoso, aberto aí a presença do Mestre Jesus, nosso Pai Divino, né? Para os pedidos médicos aí, o Pai Divino lembrou, né, de tudo aquilo que ele deixou aí de receituário, né, nos casos aí, recomendar, né, o uso, né, do Iofoscal, do calcigenol irradiado, né, aí para regeneração, né, ele lembrou também aí do rubi, né, do cordão de Frade, que faz com que regenere aí todas as células do organismo, rubi, né, daquele modo usual que ele deixou aí nas receitas, né? Graças a Deus eu pude ver aí também a mensageria médica, né, do Bezerra de Menezes, né, encampando todo o planeta aí com essa luz maravilhosa, com esse brilho, né, com esse amor, envolvendo o planeta e essa humanidade tão carente, tão necessitada aí, com toda essa maravilha de recursos, né, do mundo espiritual aí, estendendo a todos os filhos de Deus necessitados, né? Mas principalmente aí aos merecedores, aqueles, como você mesma tem dito aí, né? Venham buscar, venham pedir, né? A Deus, né? Que é íntimo a nós, né? Que antes mesmo de nós lhe pedirmos alguma coisa, antes mesmo, né? Ele já sabe das nossas necessidades, né? O que nós necessitamos. Então Deus é Deus, né? Deus é aquilo que nós temos de mais completo, assim, por dizer, né? Não Deus é infinito, é eterno, né? E nós temos que participar de tudo isso daí em Deus, né? Sabendo que nós somos atendidos naquilo que nós fazemos por merecer. Graças a Deus aí as legiões médicas do Dr. Bezerra de Menezes, né? Oswaldo Cruz, Alberto Seabra, enfim, todos os médicos aí trabalhando intensamente, aí, fazendo tudo aquilo que Deus, né, por intermédio de Jesus, né, do nosso Pai Divino,
de João Evangelista, da nossa grande mãe, né, Maria Maior, né, que abrange também aí as santas mulheres bíblicas e vai fazendo com que toda essa beleza, toda essa formosura aí seja estendida, né, em benefício dos filhos de Deus, lotados aí no planeta, tanto encarnados como desencarnados. Vejo aí muitas bênçãos e graças sendo distribuídas aí a todos os filhos de Deus que necessitam, que precisam, mas principalmente que buscam essa identidade, né, com Deus, né? E assim são beneficiados com tudo isso daí, graças a Deus. Graças a Deus, essa sintonia, né? Graças a Deus, é a questão de estamos pedindo, mas nós estamos indo a Deus, né? Nós estamos nos comunicando, é algo glorioso mesmo. Graças a Deus por toda essa ajuda. E vamos pensando em todos mais, se tiverem mais algum pedido, todos mais que puderem ir chegando nesse pedido, né? De ajuda médica, de limpeza espiritual, limpeza nas casas, aí os trabalhos do NER, os trabalhadores, né? Soldados, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, todos eles, né? Estão aí carregando cada um, ajudando, passando, limpando aderências. É maravilhoso, é um trabalho conjunto e a humanidade que está mais consciente vibra junto, porque é importante saber e confiar, né? A sabedoria nos traz, o conhecimento nos traz liberdade. Então, com a liberdade nós sabemos avaliar, nós não somos enganados. Ninguém nos engana quando nós sabemos. Então, buscar conhecer, não ficar repetindo as mesmas coisas, né? Indo buscar, é mistério, não tenho o que saber, é mistério. Não tem mistério para Deus, não existe mistério. É só desvendar. E cada um vai desvendando, porque o reino é íntimo, é interno. Todos temos um reino que nós vamos desabrochando, fazendo crescer. Um dia nos tornamos o próprio Deus e nos infusamos. Só Ele é Pai, mas nós vamos estar no âmago dEle. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você não tem mais, tá bem? Todo mundo aí. Agradecendo a Deus esse maravilhoso aparato que nos deu, nos enviando Jesus. Ele nos deu, como falamos agora há pouco, o Evangelho, a boa nova. Sempre que pedirmos, toda hora, alguém tem a palavra, ou alguém vem e incorpora para poder transmitir, porque só Deus permite, é Deus que permite. Se pedimos a um trabalhador, um preto velho, né, os trabalhadores aí para nos fazer, é Deus que permite. Entendam isso? Então, tudo é Deus, é Ele em tudo. Falemos com Ele para agradecer em nome de todos, aqueles que não sabem, aqueles que ainda, muitos são inconscientes, mas por ainda não terem acesso, né? Então vamos pedindo, esse mundo vai mudar. Se não fossem isso tudo que fizeram esses homens de má fé, nós já estaríamos vivendo aquela Jerusalém celestial, aquele reino de luz e glória, já estaríamos vivendo sim. Já estaríamos, então, porque são pedras de tropeço, atravam a evolução. Vamos pedindo por eles, por todos, vamos pedindo que recebam, que se abram também, que se conscientizem, porque são sabedores, sabem, esses estudam, eles sabem. Se eles sabem, estudam dentro desse ramo, se eles sabem, eles têm mais responsabilidade. Mais será pedido a quem mais tenha sido dado e vai ser cobrado, claro. Graças a Deus, agradecemos aos trabalhadores. Vamos falar com os trabalhadores por aquela oraçãozinha que está aí na página 6, que eu gosto muito de falar sobre sabedoria nesses dias assim de segunda-feira.
em que muitos estão aí anotando tudo aquilo que falamos. É simples, mas para eles têm como anotar, né? De acordo com o que precisam. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho eterno. Vide Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Lá está escrito um anjo. Um cântico novo tereis, um anjo poderoso vos entregará o Evangelho eterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de finalizar, eu vou pedir hoje imantação. Imantação de perfume para o Agnaldo. Falei sério. Imantação de objetos, que tem alguém que queira colocar mais algum objeto aqui. Aqui, Andresa, eu estou imantando essas peças, porque é um presente que eu dou para você. Estou pedindo a Deus para imantar. Ele é um talismã, também estou imantando pecinhas minhas. Tem alguma coisa aí que você queira imantar? Além do perfume. Então aqui, vamos lá, né? Vamos perfumar o celular aí. Não tem nada menor, não, João? Só simbólico. Eu sei. Então, graças a Deus, estamos aqui pedindo a Deus a imantação desses objetos. Eles são um talismã, toda hora que usar, vão ser limpos. Tira daí todas as impurezas. Então, vai ficar a matéria na condição aí de essência e vai estar vibrando, e toda vez que pensarmos, colocarmos a nossa mão, pensarmos e desejarmos alguma coisa, vai ampliar o nosso pedido, vai junto, vibra junto, é a matéria ajudando na matéria, gente. Então, se quiserem imantar, eu sempre falo isso, quando eu vou imantar, mesmo que vocês não tenham aí, quem estiver acompanhando, pode pegar, né? Hoje talvez não dê, mas em uma outra situação, pode pegar um objeto assim que eu ensino como estar pensando, vou estar pensando e também será imantado, tá bem? Estamos pensando e imantando esses, pedindo a Deus, graças a Deus. Falando, João, está vendo essa imantação? Sim, graças a Deus. Eu vejo um ambiente muito iluminado agora no final. Também vejo os trabalhadores, eles manipulando várias pedrinhas. Parece jabuticaba, não pedra, parece frutas assim. Que eles manipulam e eles distribuem essas frutinhas. Também vejo um rio de água límpida assim, muito fluida, assim, muito abundante, muito limpa essa água. Vejo muitas cachoeiras também, o Hospital do Espaço repleto de triângulos de luz, assim, emanando uma luz muito forte. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso, te deixei por último, desculpe, está na sua hora, né? Dá para falar? Graças a Deus também, aí, Helena, pude ver aí toda essa maravilhosa imantação, né? Essa maravilhosa luz divina envolvendo a tudo, né? Limpando, deixando tudo glorioso, tudo divino, tudo níveis de bênçãos e graças divinas, né? O envolvimento aí do nosso Pai Divino, do Cristo Jesus, né? Da Grande Mãe, das legiões médicas, né? Das legiões socorristas de Maria e de João Evangelista. Graças a Deus isso foi se multiplicando, graças a Deus por todo o planeta e por toda a humanidade. Esse perfume, essa luz, né? Esse amor emanado, né? E que passou aí pelos trabalhadores, né? Tanto encarnados como desencarnados, foi se multiplicando aí, né? Por todo o planeta, envolvendo o planeta como um todo, né? E essas bênçãos e graças divinas também envolvendo, né? Esse momento maravilhoso de bênçãos e graças divinas torna tudo cósmico, sublime, né? Universal, graças a Deus aí,
tudo em níveis de bênçãos e graças divinas, graças a Deus, muita luz divina e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos então pedir mais bênçãos, né? Já estamos abençoados, mas então vamos nos despedindo da oração, falando com Deus para agradecer e pedindo como sempre o fazemos. Aniversariante tem? Eu tenho. Ah. Eu tenho meu sobrinho, que dia 15, que eu não vi na oração semana passada, ele fez Sim. aniversário. Sim, fala o nome dele. O nome dele é Gabriel Henrique, Honório da Silva. Sim. Eu quero pedir para que o abraço que eu tanto queria dar nele, para que chegue nele, que todas as bênçãos que Deus possa mandar para ele, Deus possa mandar. Né? Ele não visualizou minha mensagem, não respondeu nada. Mas bom. assim... Mas seu desejo vai. Meu desejo vai, meu amor espero que, que vai também, Sim. porque ele é como se fosse meu filho. Ele nasceu 23 dias antes do meu filho. Né? Então nós tá. tinha 2 bebês juntos em casa. Graças a Deus, Então Andressa. eu quero pedir a Deus que tudo que for de maravilhoso, para que ele possa receber de minha parte. Deus abençoe ele, Né? graças a Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Um abraço Também, para no vocês. dia 24, agora, quinta-feira, o Antônio. É o Antônio, né? Vamos pedir pelo Antônio. Temos pedido já, mas vamos pedindo pelo Antônio, faz aniversário agora dia 24, graças a Deus. Quinta-feira, depois da manhã. Não, depois da manhã. Graças a Deus. E vamos falar então com Deus, todos os aniversariantes, e o Deus abençoe. Vamos falar com Deus para pedir bênçãos, né? Então falemos assim com Deus, repitam após mim. Pai divino, Pai divino, estamos aguardando suas graças e bênçãos. suas graças e bênçãos. Graças a Deus. Mas aí querendo falar, Graças João, a Deus, caiu bênção. uma chuva de arco-íris aqui no ambiente. Eu vejo uma espécie de uma tenda muito colorida que eles armaram. E essa tenda, então, ela reluz em brilho, e esse brilho ele se expande, ele envolve a todos. É uma sensação muito boa agora no final da oração. Graças a Deus. Graças a Deus. Andresa, tá lá, Hinaldo. Agradecemos então, agradeço vocês estarem acompanhando, Deus abençoe mesmo muito. Sintam sempre essa vibração, conecte-se com o Pai para poder estar blindados, né? E vamos agradecendo todas as graças, bênçãos. Pedimos sempre a graça de um bom trabalho, pedimos a Deus para não errar. Dando muitas graças a Deus por tudo, suspendemos nossa oração e trabalho mediúnico. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente, aqui.